Olá, amigos e professores que acompanham o trabalho da TV Comunitária de Brasília, no canal da TV Comunitária, canal 12 da NET e no site do TV Simpro. O TV Simpro de hoje vai falar sobre um tema muito especial, movimento estudantil e a repressão social. Estamos aqui com o professor Gabriel Magno, diretor da Secretaria de Políticas Sociais do Simpro DF, e os estudantes, o Wenderson, que é presidente do Grêmio Estudantil do Centro Educacional 1 do Guará, e o Giovanni, que é diretor da UNE. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Para começar, professor Gabriel, gostaríamos de perguntar um pouco sobre a sua carreira, sua trajetória, para que nosso público possa te conhecer um pouco mais. Eu sou Gabriel, sou professor de Física, dou aula em São Sebastião, formei na UNB, na Universidade de Brasília, onde eu também comecei a militância, no movimento estudantil, que acho que é uma grande escola, para nós que estamos envolvidos com política. Então acho que nada... E hoje estou no sindicato, dos professores desde o meio do ano passado, nessa nova gestão que se iniciou no ano passado e termina daqui a 2 anos, em 2016. Então estou na diretoria de políticas sociais, então nada melhor também que a gente estar debatendo o movimento estudantil, que eu acho que é a grande escola nossa aí. Perfeito. Gabriel, o tema do TV Simpro são os movimentos sociais, e as suas ações junto à sociedade. Qual que é a avaliação que você faz acerca da importância desses movimentos? Porque no movimento sindical, às vezes, a gente fica muito preso pela pauta imediata, da categoria, da classe trabalhadora, uma pauta mais corporativista. E a gente sabe e luta, que para superar os problemas da nossa categoria, da educação, dos trabalhadores da educação, não dá para discutir só a educação, precisamos discutir outras pautas também, com outros setores da sociedade, com os estudantes, com os outros trabalhadores, com o movimento agrário, movimento pela liberdade, então, os direitos humanos. Então, acho que o movimento social ele tem essa importância de dar um caráter mais geral e mais global para a nossa luta, que é uma luta por uma nova sociedade mais justa, mais igualitária. Estamos abordando os movimentos sociais, a repressão policial e social que esses movimentos sofrem em algumas ocasiões. Giovanni, na avaliação dos estudantes, quais são as maiores conquistas do movimento nos últimos anos? Sem dúvida, tivemos algumas grandes conquistas, fruto de mobilização, fruto de muita luta dos estudantes. Acho que uma das principais delas foi a aprovação do Estatuto da Juventude, garantindo de fato os direitos aos jovens, a emancipação da juventude, muito protagonismo. Então, tivemos diversos avanços com a aprovação e pós a sanção do Estatuto da Juventude. Acho que outro evento marcante também para a juventude e para os estudantes foi a aprovação da lei de cotas, Conseguimos garantir que 50% dos estudantes que entram na Universidade Federal, institutos federais, sejam oriundos de escolas públicas, e dentro disso o recorte social, recorte racial. Então, garantindo de fato que o estudante de classe mais pobre, vindo do ensino público, possa estar na universidade, possa entrar na UNB, institutos federais, e possa assim se formar e garantir uma ascensão social melhor. Então, acho que o Estatuto da Juventude e a aprovação da lei de cotas foi 2 grandes avanços da juventude. Perfeito. Existe muita mobilização nas redes sociais a respeito da opinião pública das cotas, Você quer falar um pouquinho disso? Que algumas pessoas são a favor, algumas pessoas são contra. As cotas é uma grande política de grande reparação social. A gente sabe que a gente houve uma falsa liberdade dos negros, uma falta, acabou em termos da escravidão, Os negros foram tirados das senzalas, mas foram jogados nas favelas, nos lugares, nas periferias das grandes cidades, e não houve de fato uma reparação social. Não houve espaço para ter educação, não houve espaço para ter avanços no trabalho, para entrar em espaço de carreira. É só colocar como hoje uma grande pauta que a gente luta também é pela reforma política, porque uma reforma política é também uma questão racial. Hoje a gente tem 8% apenas do parlamento é composto por negros e negras, enquanto a sociedade brasileira, segundo fonte do IBGE, o último dado, 51% se declara negro ou negra. Então a gente mostra que é uma falsa realidade colocar que a escravidão não acabou. Hoje ainda é muito oprimida ainda os negros e as negras, e a gente busca uma reparação. A política de cotas é um dos mecanismos para conseguir essa reparação histórica. Perfeito. Wenderson, fala pra gente um pouco dos maiores desafios que o movimento tem enfrentado e que vai enfrentar nos próximos anos. Um dos desafios da juventude
a aprovação do PNE, né, os 10% do PIB para a educação. Recentemente nós tivemos a jornada de lutas, né, onde os estudantes estavam na rua para lutar pelos seus direitos, uma escola de qualidade, uma escola que tem a cara dos estudantes, que tem uma sala de aula com cadeiras confortáveis, ventiladores de boa qualidade, bibliotecas atualizadas. É isso que a juventude luta, por uma escola que tem a cara dos estudantes. No histórico das manifestações de 2013, 2014, os movimentos estudantis e as manifestações lideradas por eles sofreram uma certa reação policial agressiva, assim. Houve uma reação, podemos dizer, muito agressiva por conta da polícia. O que nós podemos falar a respeito desses fatos? Houve uma repercussão muito grande na mídia. Eu acho que depois o Thomas também comenta, né, porque estava muito protagonismo na rua da juventude brasileira, dos estudantes. Mas acho que é um reflexo do que nós temos hoje de uma polícia militarizada, né, que ainda é um resquício da época da ditadura militar. Então, nós encerramos hoje, né, esse ano, comemoramos os 50 anos do golpe militar no Brasil, do início da ditadura, um momento sombrio da nossa história. Só que a ditadura termina e os seus instrumentos permanecem, né? A polícia militar é um desses instrumentos, um braço repressor do Estado, né, brasileiro. Só que nós vivemos ano passado, na situação de junho, uma situação curiosa, porque se de fato boa parcela da população da juventude brasileira que não tinha ido para a rua ainda, né, de setores da classe média, inclusive, que conheceram a rua e um instrumento de luta como a rua, conheceram também essa repressão policial, né, que foi muito grande. Agora, essa repressão policial ela não começou ano passado, em 2013. Né? Nas periferias das grandes cidades já acontece desde sempre. Né? O Estado é muito violento com os mais pobres, né, principalmente com os negros, que são cotidianamente e diariamente mortos e assassinados mesmo pelo aparato militar do Brasil. Né? E é preciso resolver isso, é preciso que a gente crie políticas públicas que consiga melhorar a relação democrática do Estado e sociedade civil. Né? Uma delas é a campanha que nós estamos tocando na rua, que é pela desmilitarização da polícia militar. Desmilitarizar a polícia hoje significa a gente avançar no fim dos instrumentos dos aparatos repressores da ditadura, que o Brasil não terminou ainda. Né? Mas só isso também não resolve. Por exemplo, a PEC 51, né, do senador Lindbergh Faria, que está no Senado, ela avança nisso, né, para a gente desmilitarizar a polícia. Agora é preciso também outras iniciativas, por exemplo, também está no Congresso Nacional um projeto de lei do deputado Paulo Teixeira, que é pelo fim dos autos de resistência, por exemplo, que ainda é um grande instrumento que a Polícia Militar tem para assassinar os jovens negros. Né? Então, os autos de resistência policial, a gente tem casos repetidos disso no Brasil, talvez os mais famosos recentes aí, do Amarildo, né? Que somem, ninguém fica sabendo, né? Desaparecem, e é justificado pelo auto de resistência por parte da polícia, que tem esse privilégio, né, de poder matar e não precisar responder por esses crimes que a gente vê diariamente. Né? Então, essa reação violenta faz parte disso. E nós estamos vendo um momento perigoso ainda da situação brasileira, que é no Congresso Nacional diversas manifestações de iniciativas, de projetos de lei que criminalizam o movimento social, né, por conta da Copa do Mundo, inclusive. O movimento social no Brasil, que pós-ditadura militar, na década de 90 principalmente, sofreu uma grande criminalização, né, com a polícia, o aparato, inclusive do Exército Nacional, reprimindo e matando o movimento social. Hoje volta a ter que discutir isso de novo com a lei do antiterror, né, que proíbe, por exemplo, a manifestação, você ir para a rua se manifestar, porque pode ser enquadrado como terrorista. Então, acho que o reflexo dessas significa um reflexo ainda que nós temos do aparato militar no Brasil, que é resquício desse período tão nefasto para nós que foi a ditadura militar. Perfeito. Giovanni? Assim, nós temos, como o professor Gabriel colocou, né, diversos mecanismos, né? O PL 4471, né, que é contra os autos de resistência, que de fato é quando há homicídio por parte policial e é colocado no boletim que o motivo foi, né, auto de resistência. Então, o mecanismo, como o Gabriel me colocou, que a polícia usa hoje é exterminar da juventude, principalmente a juventude negra. A gente pede um novo modelo policial.
Qual seria isso? Acabar com a polícia militar, todo aquele aparato que é usado da ditadura. A polícia militar é usada para guerra, os militares, né? Então não é uma polícia que está preparada para estar no cotidiano, está lidando com a sociedade. Está preparada para matar, para conter, né? Para um estágio de sítio, né? Então a gente pede uma polícia diferente, a polícia comunitária. Seja preparado a lidar com a comunidade, com a sociedade, com manifestações, com a luta por direito e conheça de fato quem é quem na sociedade e conheça como lidar com as várias situações que aparecem. E não uma polícia que é treinada para matar, que é treinada somente para repreender. Então, eu acho que o PL 4471, que acaba com a autorresistência, que é um mecanismo, a PEC 51, que de fato, né, vem para desmilitarizar, a gente coloca isso, uma nova polícia, uma polícia que seja realmente comunitária, que entenda a sociedade, que não seja apenas repressora, né, dos direitos, né, e das manifestações que nós temos. Entendo. Então, você acha que, por mais que tinham estudantes de todas as cores, os negros sofreram uma repressão maior por conta da polícia do que os brancos? Não, com certeza. A gente, atualmente, o índice de homicídio, 51% dos homicídios que tem são de jovens negros, né? Então, assim, mostra de fato, assim, que a polícia, de fato, persegue a juventude negra, né? É sempre taxada, até a nossa própria cultura, como diretor de cultura da UNE, a nossa própria cultura é descriminalizada. Né, o rap é colocado como estilo de música, de marginal, de bandido, e não como estilo de música da periferia, do jovem de classe mais humilde, que usa aquela arte para se expressar, inclusive contra essas repressões policiais que há, né? Então, eu acho que são vários mecanismos colocados, desde a época da escravidão, que hoje permanecem, né? Na ditadura foram aumentados e que até hoje a gente tenta, né, através desses processos... Um exemplo, né, só para, se me permite, né? Nós tivemos esse ano, no começo do ano, os rolezinhos, né, que foram tratados de maneira muito diferente do que foram as manifestações de junho também. Então, obviamente que nós não estamos aqui defendendo quem merece mais ou menos repressão. A ideia é que não haja repressão, né, a livre iniciativa popular de manifestar, de lutar pelos seus direitos, mas é nítido a forma diferenciada como é tratada, né, a polícia quando trata setores da classe média, né, brancos, quando trata setores da classe inferior, classes mais baixas e principalmente os negros, né. Nos rolezinhos nós vimos isso. A pressão foi muito maior, né, com prisões, né, então acho que isso fica nítido quando a gente vai fazer um cenário, né, da atuação da polícia militar hoje. Qual que é a avaliação de vocês, por exemplo? O nosso atual governo é um governo que prioriza as manifestações, que respeita, até incentiva, né? Tanto que gerou repercussão, inclusive na presidência das manifestações do ano passado. Se fosse o governo de 10 anos atrás, 15 anos atrás, vocês acham que seria como? Seria mais repreendido, seria menos repreendido? Ou a gente está em busca desse processo? Assim, na década de 90, no auge dos governos neoliberais, né, não só no Brasil, mas na América Latina, que foi o período pós-ditadura militar, nós vimos, o movimento social passou por um momento de criminalização muito grande, né? A própria UNE, né, teve ataques gritantes, né, na sua forma de organização, né? A lei, por exemplo, que quebra o monopólio das carteirinhas, depois, né, o Giovanni fala melhor, o movimento sindical duramente reprimido, né, perseguido, o movimento sem terra, com mortes e assassinatos, né, das grandes brigas e lutas que tiveram mesmo, né, no campo na década de 90, era um cenário de guerra no Brasil, né? Obviamente, quando em 2002 tem uma ascensão de um presidente que vem de uma origem do movimento social, de uma origem popular, traz para nós uma nova perspectiva de relação de trato do Estado e a sociedade, né? A gente tem avançado muito nos últimos anos. Obviamente, ainda que a estrutura do Estado não mudou. Então, ainda temos, mesmo nesses governos, né, que se dizem mais progressistas, processos de criminalização ainda, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o trato é diferente. Claro. O simples fato da Dilma ter ido para a televisão, receber as manifestações, dialogar com o conjunto da pauta que a juventude estava colocando na rua. A repressão por parte da polícia, sim, né? E fazer o apelo, isso já é um tratamento diferenciado. Agora, nós precisamos ainda mudar a estrutura do Estado, que ainda é uma estrutura que é repressora. Ano passado, né, até 2 meses antes, cerca de 2 meses antes das manifestações de junho, foi caracterizada, a juventude brasileira já se mobilizava. A gente fez ano passado a primeira jornada de lutas unificada da juventude brasileira, reunindo o movimento estudantil, o agrário, o movimento de mulheres, o movimento negro, de pastorais de juventude.
enfim, toda a juventude, enfim, buscando direitos, buscando avanços para a juventude, né? E esse ano nós tivemos uma segunda jornada, né? E o trato é diferente, porque nós fomos recebidos pelo presidente do Congresso, Henrique Alves, inclusive em acordo com o movimento estudantil, né, a UNE pautou isso. A gente pediu que fosse a plenário para votação o PL 4471, nos autos de resistência, inclusive a previsão que hoje à noite seja encaminhado a plenário. Né? Neste momento, a gente acaba de voltar da Câmara, tem estudantes, né? Neste momento, né, lá na Câmara mobilizados, né? Não só para aprovação do PNE, deve ir amanhã em votação na Comissão Especial de Educação, mas dos autos de resistência que vai a plenário hoje, né? Então, é forma diferenciada, queremos avançar muito. Acho que não é nem perto o que nós sonhamos, o que nós queremos, né? Mas já um avanço, um governo mais democrático, mais popular, mas queremos mais, assim. E as manifestações de junho, jornada de lutas, mostram isso. Que a gente teve avanço, né? Tiramos milhares de pessoas da extrema miséria, da miséria, tivemos a política de cotas, mas a universidade hoje ainda não mostra de fato como é a sociedade. Hoje a universidade hoje não é 50% negra como é a sociedade ainda, né? Então a gente quer avanço, a gente quer direitos, a gente merece, a gente tem muito a conquistar. Acho que fica muito esse reflexo, esse balanço assim, das manifestações. Perfeito. Ainda você quer falar alguma coisa? Sim, sobre a desmilitarização da polícia, eu queria comentar sobre um caso, né, de um estudante, o Alisson, que é diretor da UBS, nosso lá do Paraná, né, que foi preso durante um ato em sua escola, onde estava tendo uma construção do Grêmio Estudantil, sendo que com ele também foi preso um estudante, né, presidente do Grêmio, que estava em momento de aula, né. Então, nós somos totalmente a favor da desmilitarização da polícia, né. Nós não podemos tolerar que a polícia vai às ruas agindo com violência sobre esses estudantes. Então, os estudantes estão indo lá, a juventude está indo lá, a população brasileira está indo nas ruas para lutar pelo direito, para lutar pela educação de qualidade, para lutar pela saúde de qualidade. Então isso é inadmissível, isso é um absurdo e nós não toleramos esse tipo de coisa, a polícia agir com violência com os estudantes e também com a população brasileira. Ok, obrigada. Professor, você está falando para a gente da desmilitarização da polícia e você acha que nesse quesito, em relação às manifestações, resolveria esse ponto de, durante as manifestações, não ter essa reação por parte da polícia, resolveria ou não? É necessário outras ferramentas? Não, acho que é o primeiro passo, né? A desmilitarização é o primeiro passo para a gente ter uma nova relação civilizada, né? Entre manifestantes, entre populares e entre Estado, né? Como o Giovanni colocou, a polícia militar ela tem um objetivo, né? O treinamento da polícia militar é feito para combater o inimigo. Né? Se a gente pensa que a polícia ela trata a sociedade, a população como inimigo, a gente já tem um processo de desigualdade na relação e no tratamento. Então precisamos construir uma polícia que veja a sociedade não como inimigo, mas como aliada, né, do seu processo de construção dos direitos humanos, dos direitos sociais. Então acho que não resolveria, mas... Claro, se não houver violência, não há é o primeiro passo, exatamente. Agora é o primeiro passo. Precisamos investir em educação, em cultura, né, melhorar as condições sociais, né, as condições de trabalho. O Anderson colocou muito bem, assim, no nosso caso, né, como que a gente melhora a nossa vida nas escolas. Né, a escola pública ainda é motivo por parte dos governos, por parte também da grande imprensa, de o tempo inteiro ser descaracterizada, desvalorizada, né, dá-se pouco valor para a escola pública, para o trabalho que é feito na escola pública. Então, nós lançamos agora, né, a campanha dos sindicatos professores, uma campanha de valorização da escola pública, porque nós achamos que é com a educação e com a escola que nós vamos conseguir transformar a sociedade. Né? O Paulo Freire já dizia isso. A educação sozinha não transforma, mas sem ela também a gente não consegue avançar mais. Então, acho que passa por outros também caminhos. Agora, é um início que não dá para esconder. Né? Se não for com a desmilitarização, nós vamos ter dificuldade de ter um tratamento mais civilizado, mais humano entre polícia, entre Estado e entre sociedade. Claro. Gabriel, você enquanto um dos diretores do Simpro, o que o Simpro tem feito na questão das políticas sociais nesse sentido, em busca desse objetivo? Assim? Primeiro, nós temos participado aqui, né, ativamente do Fórum pela Democracia, né, dos 50 anos de resistência, né, pensando nesse período da nova República, né, do Brasil, aí, nos 50 anos do golpe. Então, de construção com outros atores do movimento social, então tanto do movimento sindical, mas do movimento popular, movimento moradia, movimento estudantil,
movimento agrário, sem terra, né, de uma frente única aí dos movimentos sociais para avançar nesse tema da democratização do Estado brasileiro. Então, do fim da militarização, fim dos autos de resistência. A outra frente também foi tocada aqui já da reforma política, né? Inclusive foi uma das respostas da presidenta, né? O plebiscito para uma nova constituinte da reforma política, né? É preciso mudar o sistema político brasileiro. É preciso dar voz para aqueles que não têm voz. As manifestações de junho refletem isso, né? Uma parcela acima da população brasileira que não vê nos canais oficiais espaço, então precisa também resolver isso. E por fim, assim, que é uma campanha, nós vamos convidar todo mundo, é a campanha aí para tirar o ditador da nossa escola. Então a gente está chamando, né, o conjunto da sociedade para naquela escola, aquele colégio, né, que tem o nome ainda, que homenageia, né, um ditador, um torturador, que a gente possa mudar esse nome. Aqui no DF a gente tem um caso, que é o Caíque do Gama, né, que é o Caíque Castelo Branco. Então é de tentar mudar mesmo, né? A gente não tem orgulho né, desse período da história, a Ponta Costa e Silva, por exemplo, né? Então ainda tem muitos monumentos públicos que ainda tem nome dos ditadores, torturadores. Então preservar a nossa história, né, saber da verdade, ainda porque não houve punição dos torturadores, eles não estão aí. Ainda tem a lei da anistia dos torturadores que precisa ser encerrada, precisam ser julgados, revista, né? Precisa ser revista, precisam ser julgados. E esse direito à memória e à verdade e à justiça é fundamental. Então é simbólico também a gente ter instrumentos públicos e uma escola pública, né, da importância que é o Caíque do Gama, por exemplo, pelo seu tamanho, uma escola de ensino infantil, recebe crianças, de já começar a nossa educação homenageando um ditador, um torturador. Então, também essa campanha é importante, estamos convidando todo mundo para se mobilizar, né, para a gente tirar o ditador da nossa escola e de fato homenagear aqueles que merecem ser homenageados, né, aqueles que porventura caíram na ditadura militar, ou que ainda estão vivos, mas que lutaram pela democracia. Então a ideia também é da gente reforçar essa campanha do direito à verdade, à memória, né, e à justiça do nosso povo, né? Claro. Giovanni? Inclusive, para que não aconteça, né, uma movimentação que há, por exemplo, no estado de Goiás, há várias escolas que estão sendo militarizadas. Então está sendo, né, tá voltando aqueles estágios de, né, como temos aqui em Brasília, o colégio militar. Era um processo do governo do estado de Goiás em transformar isso em vários núcleos. E, claro, um movimento querendo retornar à ditadura. Então, é de suma importância, né, mostrar como de fato foi a ditadura, o tanto horrenda que foi aquele período, para que não haja, né, a mínima pretensão e mínima organização para que volte aquilo, né? Claro. Então, acho que esses mínimos detalhes, inclusive de tirar, né, essas supostas homenagens, é de suma importância para algumas reformas que nós temos que fazer na sociedade, né? Eu acho que tem, como foi citado aqui, a gente tem 3 reformas estruturantes que tem que fazer hoje no Estado. Acho que a reforma política, a reforma tributária e a reforma agrária, 3 grandes reformas que hoje é emergencial no país, para que de fato a gente consiga construir uma sociedade mais democrática, que seja os direitos plenos da população, né? Perfeito. Professor, qual que é a orientação da Secretaria aos movimentos estudantis do Distrito Federal em busca justamente do que o Giovanni está falando, em busca dessas reformas, em busca de um país diferente, porque a gente sabe que a ameaça de um período de exceção a gente pode sofrer a qualquer momento. Então, qual a orientação nesse sentido? A gente tem feito, né, recente trabalho, não tem nenhum ano aí na Secretaria, mas as outras gestões também já têm tido esse processo lá nos sindicatos, professores, que é de um trabalho de parceria, né? Entendemos a autonomia do movimento estudantil, né? A auto-organização dos estudantes é fundamental e como que nós conseguimos lutar para essa auto-organização dentro das escolas, né? A gestão democrática significa um grande avanço nesse sentido, né? Da livre organização estudantil nas escolas, que é um negócio que a gente ainda vê hoje com muita dificuldade, né? Por exemplo, você ainda vê hoje nas nossas escolas no DF os estudantes, né, da UNE, da UBS, que são impedidos de entrar na escola para não poder fazer. Então, assim, a garantia da livre organização estudantil é fundamental, tanto da livre estudantil, da organização sindical, da organização social dentro da escola, né? A escola é um espaço de fervoroso social, né? De jovens, de professores, então é preciso garantir essa livre organização. Nós temos trabalhado, né, nessa linha de reconstrução de uma entidade aqui, de apoio, né, obviamente,
a reconstrução da entidade estadual aqui dos estudantes. Acho que é fundamental que os estudantes secundaristas tenham uma entidade que os represente, democrática. Então, total apoio do sindicato a esse movimento, né, de reconstrução dessa entidade, mas a linha do sindicato tem sido muito essa com o movimento estudantil, né, de parceria, né, respeitando a livre organização dos estudantes, a autonomia estudantil e garantindo que os estudantes possam ser ouvidos nas escolas. E aí, nesse sentido, um aparelho que nós temos importante é a Lei da Gestão Democrática, que, pelo menos do ponto de vista legal, garante isso. A gente ainda tem que avançar para que, de fato, aconteça essa gestão democrática nas escolas. Perfeito. É importante a gente dar também aqui, passar uma mensagem aos professores, porque eles são agentes fundamentais nesse processo, né, de construção de uma juventude que, de fato, interfira no poder do Estado de forma positiva, né, como agentes transformadores. Sem a unidade, né, entre os trabalhadores, né, no caso nós professores, mas também os profissionais que estão dentro da escola, né, que não são professores, os merendeiros, seguranças, os secretários escolares, essa parceria, essa solidariedade, né, dos trabalhadores com os estudantes e também com a comunidade, né, com os pais, a comunidade ao redor da escola, é fundamental para a construção do processo democrático dentro da escola, né? De fortalecimento do conselho escolar, da participação. Então, se também não houver do lado de cá, né, a consciência de que a organização dos estudantes não significa perda de direitos dos professores, é fundamental para que haja um processo dessa da democracia, né? Então também a gente pede, né, para os professores, para professoras, que nas suas escolas incentivem mesmo os estudantes a estarem se auto-organizando, né, a querer formar um grêmio. Essa participação é fundamental. Não pode haver por parte da direção da escola ou dos professores, dos trabalhadores, nenhum processo de impedimento, né, nenhum processo que dificulte a organização dos estudantes. Acho que também a organização ela é livre e autônoma, não parte também dos professores, né? Parte dos estudantes. O que nós temos que fazer é respeitar esse espaço e não ter nenhuma forma de impedimento, né, de dificuldade da livre organização estudantil. Acho que esse é o papel que nós devemos cumprir na escola. Perfeito. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês nesse TV Simpro. É muito importante esse tipo de debate. Cada vez mais vai se tornar importante para que as pessoas não esqueçam, né? Sim, claro. Tem a comissão, o trabalho da Comissão de Anistia, da Comissão da Verdade, fala muito disso. É preciso lembrar para que não se repita, né? Claro. Então, acho muito importante esse tipo de debate. Eu gostaria muito mesmo de agradecer a presença de vocês. Tá ok? Tá, já. E gostaria de convidar quem está nos assistindo que acompanhe também o trabalho da Escola de Mídia Comunitária, que também é uma parceria da TV Comunitária de Brasília com o Simpro DF. Esse foi o TV Simpro. Gostaria de convidá-los para continuarem acompanhando nosso trabalho no site do Simpro, assim como no site da TV Comunitária de Brasília. É isso aí, até logo.